E saiu um novo comercial, meus amigos, envolvendo o filme do Superman, um comercial que inclusive dá uma detalhada no uniforme, de certa forma. A gente consegue ver um pouco mais de detalhes envolvendo a vestimenta do Homem-Morcego, numa peça que ficou bem engraçada, né? Que inclusive tem a participação, além do David Corenswet, com o James Gunn e também com o Shaquille O'Neal. Então não vamos enrolar aqui, vamos assistir juntos e a gente comenta em cima então desse comercial. Então tá aqui, eu vou dar o play. Biceps, too small. Boots will never fit. And the belt, not that thin anymore. I thought I sent in my sizes. Oh, business and basketball legend Shaquille O'Neal. What are you doing here? I'm just meeting with the director, James Gunn. I'm gonna be in this new Superman movie. Ain't that right, James? Oh my God, I'm so glad you guys connected. It's not every day you get to meet the OG superhero. David, I want you to meet my buddy Shaq. Shaq, I want you to meet Superman. You see the resemblance? Suit doesn't fit anyway. Oh, Shaq, don't be like... What are you doing, dude? Come on, man. You should have chose me, Mr. Gunn. Dude, don't be like that, Shaq. You know, you would look great in the suit. Come on, I didn't even tell you about the cool cameo I offered Barkley. Barkley. Dun, 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 dun. Então tá aí, meus amigos e minhas amigas, uma propaganda curtinha, mas que ficou divertida, né? Que inclusive traz, então, como eu falei, né? Bastante detalhes, de certa maneira, do uniforme. A gente já tinha visto o uniforme, não tem muito segredo que compõe o traje, mas que como eles dão uma boa aproximada, você consegue ver detalhes, por exemplo, da manga aqui, né? Do uniforme, você vê aqui o relevo, né? Porque todo o uniforme do Superman tem um relevozinho. Do Batman, eu acho que só teve no filme do Zack Snyder, né? Porque geralmente tem esse lance mais a armadura do Homem-Morcego. E aqui você já vê o Superman sempre indo pro outro lado. Ou você tem Szinhos pequenininhos, que nem foram no Superman Returns. Os trajes do Superman também do filme do Zack Snyder sempre tinham um relevo. Bem, como você tem as listras aqui, uma coisa que é bem característica desse uniforme aqui do Superman do James Gunn. E é muito engraçado o Shaquille O'Neal falando todas essas coisas aqui, né, do uniforme, ele achando que ele vai ser o Superman, lembrando que o Shaquille O'Neal ele já fez um filme da DC, ele foi o Aço, né, inclusive que faz parte, né, do universo, do núcleo do Superman, esse personagem. Então é engraçado como eles conectaram as coisas e fez muito sentido uma propaganda do NBA, da NBA, você colocar o Shaquille contracenando então ali com o James Gunn e o David Corenswet. Tem as botas também, né? Tranquilas, bem simples, nada de muito diferente. Cinto também, né? Cinto que lembra bastante o Superman dos quadrinhos. Que aí você tem a sunga fazendo a alça aqui pra colocar o cinto, né? Veja só, né? O cinto já não sou tão fino, né? Já não sou tão magro, tal qual o Shaquille O'Neal fala. A capa ligada aqui no uniforme também, né? Outra coisa que acho que os outros uniformes do Superman também tinham, sem muita diferença. E aqui nós temos então o David Corenswet com sua barba aí. E olha só, né, o David ele tem o quê? 1,90, 1,93, uma coisa assim. E mesmo assim ele parece baixinho, né, do lado do Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal é um monstro. Até aqui tem o monstro no sentido positivo da parada, né, não no sentido negativo. E no fundo é que você tem o pôster do Superman. Aqui o David veio com a sua versão mais Clark Kent, né, inclusive tá com óculos aqui, porque ele não usa óculos, se eu não estou enganado. Temos mais um pouco do uniforme aqui, né. Diz a lenda que o personagem ele vai ter o seu uniforme destruído, ele vai trocar por um outro que daí fecha a gola por completo, né? Eu acho que, sei lá, nesse rumor eu achei meio furado, porque o personagem ele vai aparecendo em outras cenas, acho que até no trailer, se não estou enganado, que é também aquela primeira foto que a gente viu oficial que o James Gunn divulgou, o traje todo detonado. Eu acho que ele só vai usar um traje durante todo o filme, isso aqui é suposição da minha parte, para mostrar todo o desgaste que o personagem vai tendo durante o filme, né? Com tudo que vai acontecendo, não só enfrentando os monstros e assim por diante, mas todo o pesar que ele vai sentindo pelas coisas que vão acontecendo, né? E eu acredito que o Lex Luthor vai acabar com a reputação do Superman. Esse seja um dos objetivos do vilão do filme. Shaquille O'Neal querendo ser o Superman, né? Ele pode ser, quem sabe, ser um personagem que faça parte do núcleo do Aço daí, né? Podiam trazer de volta o Shaquille O'Neal pra brincar mais pra frente em alguma referência. O próprio James Gunn aparece pra brincar aí, né? Atuando também, né? Tem um vídeo depois que o próprio James Gunn divulgou, onde ele mostra basicamente os bastidores de toda essa propaganda aí.
E você vê o Gunn errando várias vezes, né? E o próprio David Corenswet chega lá e fala, viu só, James Gunn, viu só como não é tão fácil assim? Ficou engraçado. Esses dos bastidores foram publicados nas redes sociais do James Gunn. Fica a dica pra vocês darem uma conferida também. Mas, ou seja, vem aqui o James Gunn então faz a brincadeirinha dizendo aí que então ele, na verdade, tava ali pra mostrar o novo Superman, que é o David Corenswet conhecendo o Shaquille O'Neal. E aqui nós temos aquele momento básico no que envolve Superman, que é uma coisa que foi inclusive imortalizada pelo Christopher Reeve, que é o fato, então, além de você tirar o óculos, né, fazer toda a transformação do Clark Kent pro Superman, a questão da curvatura também da coluna e assim por diante. Você vê aqui que o David Corenswet vai encarnando, então, o Superman, ele vai colocando, né, as costas mais arqueadas, na verdade, abrindo elas, pra mostrar o que é o Superman sem o óculos e tudo mais, fazendo a pose clássica do pôster aqui, show de bola. E eu digo o Superman do Christopher Reeve porque tem uma cena específica lá no primeiro filme, quando o Superman depois conversou com a Lois, lá fez toda a entrevista, ele volta como Clark Kent, ele tá mais assim, ele tira o óculos e acaba colocando os seus ombros pra trás, né, meio que querendo revelar pra Lois que ele é o Superman. Christopher Reeve era realmente um cara fantástico, entendia muito bem esse personagem. Não é à toa que, né, ele foi imortalizado como o Grande Azulão. E, posteriormente, a maioria dos atores, ou mesmo os quadrinhos, né, a galera pegou muito essa influência. Se você vê All Star Superman, o Grande Desastre Superman, o Frank Utley fez lá os esboços, destacando como Clark Kent deveria ser, mais arqueado, né, mais pra trás, assim, fazendo uma corcundinha. E quando ele vira o Superman, ele tem que tirar. Então aqui você vê um exemplo nesse sentido. E muito bem, né? David Corenswet ele conseguindo trazer, inclusive, uma musiquinha tocando no fundo, né? A musiquinha tema aí do Superman clássico, que está sendo encarnado novamente numa versão diferente pro novo filme. E eu achei engraçado no final aqui, James Gunn tentando chamar o Shaquille O'Neal de volta, ele falando sobre a cameo do Barclay, mandando um Berkeley. Ficou engraçado, convenhamos, eu gostei disso, né? E aqui você tem o uniforme completo, né? Um ponto importante, com o cuecão e tudo mais. Um uniforme bem quadrinho mesmo, né? Quando você vê ele dessa maneira, parece realmente um uniforme vindo de um personagem de quadrinhos. Ele não parece uma coisa muito que tenta se firmar numa espécie de realidade, né? Tenta ser o uniforme fodão, não sei o que. É um uniforme que ele tem a aparência de algo meio circense até. Aí, obviamente, alguém pode dizer na maldade que eu tô falando que esse uniforme parece um uniforme de palhaço, mas não é isso, né, meus amigos? Se você leva em consideração o fato de que nós tínhamos os fortões do circo, e isso inspirou inclusive a criação dos uniformes dos super-heróis, você bate o olho e pensa muito nessa vertente, né, dos fortões realmente e como as coisas se parecem muito, por isso dá esse ar um pouco mais teatral para essa vestimenta do Superman, né? Parece uma coisa que, tal qual o David Corenswet falou, né, você tem que ser um pouco mais, não digo simples, mas você ter uma característica que você vai fazer com que uma criança não se sinta intimidada, mas sim sinta que você está vendo uma pessoa amigável. Então o uniforme trabalha muito nesse sentido e realmente parece, né? Realmente ele traz inspiração do que é o uniforme dentro da sua vertente de construção no passado dentro dos quadrinhos. É o que eu vejo aqui, né? Quando eu bato o olho nesse sentido, eu vejo isso. E lembrando que nós tivemos recentemente entrevistas que o James Gunn deu, onde ele até falou que ele ficou muito em dúvida se colocava a sunga por cima das calças, o que ele ia fazer com o uniforme. Chegou inclusive a entrar em contato com o Zack Snyder mesmo chegou a levar em consideração colocar ou não a sunga. Mas aí o James Gunn teve um comentário do próprio David Corenswet falando que a sunga é importante para você criar realmente esse laço onde a criança vê esse uniforme e ela não se sente intimidada. Ela acaba conversando de uma maneira um pouco mais tranquila com as pessoas que têm que ser admiradas, né? As pessoas que têm que se admirar, na verdade, com o Superman. Ver aquele personagem, ver aquela pessoa e se sentir protegidas por ele, né? Sentir uma pessoa amigável ali, não necessariamente um Batman da vida, que esse precisa ser intimidador, né? Convenhamos. Então, quando você bate o olho nesse uniforme aqui, você realmente vê isso. Vê um uniforme que dialoga nesse sentido que o David Corenswet tinha dito e que acabou conseguindo vender a ideia pro James Gunn. Convenhamos, né? Conseguiu. E eu penso que esse uniforme vai ficar até o final do filme, meus amigos. Ele não vai trocar de uniforme, colocar outro diferente, colocar um Samsung e assim por diante. Até porque quando a gente assiste outras coisas, como Creature Commandos, né? Que foi a única coisa do DC que saiu até agora, você vê que o uniforme do Superman continua sendo esse mesmo lá. Não mudou nada. Então eu acho que vai ficar esse uniforme aí por um bom tempo. Quem sabe no segundo filme ele possa trocar. Mas para esse filme do Superman, não criaria a esperança no sentido de você ter uma troca do uniforme. Porque sempre tem isso, né? O fã
que vai assistir o filme do Superman, do Coringa, do Batman, não sei mais o que, o cara sempre tá torcendo ou garantindo quase que você vai ter uma mudança no uniforme, coisa desse sentido. O Coringa não tinha lá todo o lance que, não, uma hora ele vai cair no tanque de dejetos químicos e a gente vai ver a versão final do personagem. Deve ter alguém que tá pensando, não, ele vai vestir esse uniforme agora, o Superman, mas no final do filme ele vai ter o uniforme definitivo dele. E assim por diante. E eu não colocaria essa esperança, meus amigos. Eu diria pra vocês que, no máximo, a gente pode ver ele trocar o uniforme, mas pra um limpinho no final do filme, né? Pra você mostrar essa coisa que eu falei, né? Que vai ficando cada vez mais surrado o uniforme, sujo. Aí no final do filme ele veste um limpo, simbolizando que ele conseguiu tirar toda essa carga pesada e assim por diante. E agora então ele está disposto aí, né, a voltar a ser o Superman feliz e forte, saudável, não sei mais o que a gente vê no começo do filme. Tô supondo tudo aqui também, né, convenhamos. Mas uma coisa que eu sinto é que não vai ter um novo uniforme. Então, muito cuidado nessas esperanças aí que a galera tem. Inclusive, aproveitando, o David Corenswet tem feito algumas novas propagandas aí e acabou dando uma entrevista para a revista GQ. E lá ele respondeu como foi então interpretar o Superman. Nas palavras dele, interpretar o Superman foi o papel mais desafiador da minha carreira pelo seu escopo e exigências físicas. Você tem dois lados da mesma pessoa, uma dicotomia ditada pelas circunstâncias, pelo ambiente e pelo segredo. Quando ele foi perguntado sobre como foi trabalhar em um filme tão aguardado, como lidou com a pressão e como encara as expectativas do público, a resposta é de um profissional com um P maiúsculo. Eu me concentro em fazer o meu melhor para o diretor e a equipe e meus colegas que trabalharam no topo de suas habilidades por meses ou anos. Se eu fizer bem para eles, eu acho que fiz tudo o possível. Olha aí, o David Corenswet trazendo uma resposta aqui boa e ao mesmo tempo bem política, convenhamos, né? Sendo realmente o que é o Superman, né? Ah, se eu for bom para as pessoas sendo boas comigo, eu tenho que dar o melhor de mim, coisa nesse sentido. Enfim, realmente a resposta que tem que ser dada aqui. Além disso, nós tivemos revelações de novos produtos sendo comercializados aí, então com a marca Superman desse novo filme. Apareceram, por exemplo, kits de unha, alicate, assim por diante, com o logo do Superman e ao mesmo tempo aparecendo no cripto. Temos também um disco de rock lá do esporte. Temos também uma placa de carro com o emblema do Superman, na verdade, com todo o pôster do Superman, bem como, inclusive, já tem escova de dentes sendo vinculado aí com uma arte nova do filme do Superman, uma arte que ficou bem bacana. Olha, o filme do Superman é investindo em vários tipos de produtos, né? Quer pegar vários públicos possíveis, tá certo? Gostei desse desenho do Superman, só não consegui identificar quem é o desenhista. Isso é importante saber. Mas ao mesmo tempo eu gostei dessa propaganda, ela ficou bem divertida e, olha aí, a gente fica falando do marketing, né? Pô, não teve o Super Bowl, mas teve a NBA pelo menos. E a NBA é um mercado muito importante também para você fazer divulgação. E fez aqui uma divulgação bem bacana, bem criativa, né? Não precisou mostrar novas cenas do filme, assim por diante, e acabou focando então em você falar um pouco sobre o que é o Superman, focando no David Corenswet, focando também na figura do próprio James Gunn. Você vê como o James Gunn está sendo também o garoto propaganda para você fazer a divulgação, porque ele já usa todas as suas redes sociais para fazer a divulgação, e você vê que o filme tem focado muito nele também para mostrar que é um filme do James Gunn envolvendo o Superman. Então o lance é realmente vamos vender o Superman, vamos trazer o Krypto também como garoto propaganda e vamos trazer o próprio diretor aqui para você vender toda essa película. Ou seja, o James Gunn tá colocando dele na reta também aqui, né? Porque ele também tem que ajudar a vender o filme com a sua própria imagem. É importante isso. O diretor do filme e o CEO da DC Studios, co-CEO, tá dando uma cara tapa aí, né? Ele também vai vender esse filme, vai fazer valer a pena, né? Vamos ver se vai dar certo, mas eu gostei, a propaganda foi muito bacana, eu gostei bastante, foi divertido, ver também os bastidores, fica a dica para vocês assistirem, ficou legal. Então uma boa peça de marketing aqui pra gente dar uma olhadinha um pouco mais a fundo no que envolve então, não só o uniforme do Superman, mas o espírito do filme, né? Eu acho que é um ponto muito importante e tem que ter, né? Quem sabe no futuro, quando a gente tiver um aço aí no núcleo do Superman no DCU, tem que colocar o Shaquille O'Neal em algum momento lá, não sendo aço, obviamente, mas ele fazendo parte de alguma maneira lá do núcleo do aço. Então, show de bola. Gostei dessa propagandinha aqui. Ficou muito, mas muito acertada aí por parte da galera desses estúdios. Mas aí, gostou também da propaganda? Gostou do uniforme como apareceu ali? Tem pontos positivos ou negativos a acrescentar? Comente aqui embaixo. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Comentei a nova edição de Batman Silêncio lançada pela editora Panini Comics, a edição DC de bolso, onde inclusive fiz um comparativo com as edições antigas. O que tem diferente, o que tem de novo, se tem algo de novo.
dá uma olhadinha lá nos detalhes. E além do mais, eu publiquei no sábado já um vídeo antecipado para os membros, de respondendo os inscritos, que eu vou publicar na segunda-feira. Então se você é membro do canal, já tem um vídeo exclusivo para você antecipado, e daí na segunda-feira fica disponível para o restante do público. Então no dia que eu estou divulgando, publicando este vídeo aqui no domingão de manhã, você membro tem um vídeo para assistir também lá. Dá uma olhadinha e por isso eu convido inclusive quem não é membro ainda para ser membro, né? Porque você acaba tendo essas vantagens também de vídeos antecipados com a qualidade aqui do canal. Agradecendo como sempre então os membros do canal por financiar esse projeto, muito obrigado. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é um novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman, sempre comentando a DC também. E esse foi ficando por aqui.